Graça e paz, queridas meninas que nos acompanham nesta hora. E eu sou Cíntia Rios, estou falando aqui do Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. Quem aceita aí um chimarrãozinho gostoso? Talvez você nunca tenha tomado, mas faz parte da nossa cultura aqui. Tem sido uma bênção poder compartilhar e aprender a caminhar com o nosso povo gaúcho aqui na terra de tantas querências, né? Então seja sempre muito bem-vinda, a sua audiência, a sua companhia alegra o nosso coração. E por que que alegra? Porque nós estamos tirando um tempinho para aprender verdades de valor eterno. Um dos objetivos do nosso programa Mulher Reformada é nos debruçar à luz das Escrituras e compreender as verdades do Senhor. Eu sou apenas uma serva e nada mais. Quem trabalha na sua vida, na minha vida, quem aplica as verdades do Senhor é o Espírito Santo de Deus. Então você é a nossa convidada a crescer espiritualmente, a trazer outras mulheres, a dar o seu joinha aí no canal, né, no estudo, fazer o seu likezinho, deixar o seu like, fazer comentários, não tem problema, compartilhar com outras mulheres, cristãs ou não cristãs, para que juntas nós possamos enxergar a luz das Escrituras. O nosso desejo é ser mulheres mais parecidas com Cristo Jesus e por isso mesmo você és muito bem-vinda no nosso meio. Chame suas amigas, não deixe de convidar, não deixe de compartilhar esse link, porque nós temos trabalhado todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 15 horas, com um programa assim, um estudo fresquinho que vem da parte de Deus para o seu coração. Então, alegre-se por essa oportunidade tão grande que o Senhor nos tem dado. Quero compartilhar já desde já aqui um versículo da porção da Palavra de Deus com você. Salmo de número 119, verso 68, nos diz assim: Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. O programa Mulher Reformada tem como objetivo ensinar os decretos de Deus para alimentar a minha e a sua pobre alma, não é? Então vamos seguindo então? Temos já e queremos compartilhar com você um pouquinho da caminhada bíblica. Já temos anunciado, já temos informado a maravilha que é ter a Bíblia da caminhada bíblica todos os dias aí contigo, assim como eu tenho tido o privilégio de fazer também esta caminhada. O desejo é que nós leiamos a Bíblia inteira durante um ano, então você não pode ficar de fora, não pode deixar de adquirir. Compartilhe aí nas suas federações, nas suas SAFs locais, né? Nas suas sinodais, compartilhe com o líder da sua igreja e faça contato conosco, porque eu tenho certeza que você vai crescer espiritualmente depois que você adquirir. Ela tem o objetivo de te trazer um comprometimento com a palavra de Deus todos os dias. Ótimo presente para você dar para quem não é cristão. Então, se você deseja adquirir, faça contato pelo telefone 051 981 11 9571. E por falar em caminhada bíblica, vamos compartilhar um pouco aqui da caminhada desta semana. Nós já estamos aqui, você que começou conosco desde o início, e talvez você pergunte, mas Cíntia, eu não sabia, eu comecei agora a seguir aqui o canal, o programa, eu estou começando agora, eu quero adquirir, como é que eu faço? Não tem problema, você faz contato por esse WhatsApp que eu deixei aí para você, e você vai começar de onde nós estamos, e automaticamente você vai gastar um pouquinho mais de tempo para nos acompanhar. As leituras que nós já fizemos, você vai ter acesso e você vai conseguir nos acompanhar. Não é uma maratona, é uma caminhada, tá certo? Hoje eu quero compartilhar com você a caminhada bíblica que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulos de 7 a 9. Eu não vou fazer a leitura dos capítulos, tá? Você vai fazer aí por conta do nosso tempo. Eu vou fazer apenas a caminhada, o que diz respeito a esses capítulos. E uma vez concluída toda a obra do templo, foram iniciadas as celebrações para dedicar o templo do Senhor. A glória de Deus encheu a casa. Fogo do céu consumiu os sacrifícios e o povo ficou admirado com o poder de Deus. Naquele dia de dedicação foram oferecidos 22.000 bois em sacrifício e 120.000 ovelhas. É muita coisa, não é? Todo Israel se alegrou e louvava ao Senhor. Naquela noite, Yahvé apareceu a Salomão e lhe confirmou a aliança. Também lhe deu as condições
e as condicionais, para ser ele bem-sucedido e encontrar repouso e a bênção de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Mas Yahvé deixou claro que não era o templo um objeto mágico. Se o povo se desviar, Deus estaria disposto até mesmo a destruir este templo, pois o importante era eles andarem nos caminhos do Senhor. Você encontra esse respaldo bíblico nesse mesmo capítulo, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 20. Nos dias de Salomão, o reino de Israel chega ao seu auge. Nunca se viu um reino tão glorioso, com leis tão justas, com tão perfeita harmonia, progresso e desenvolvimento. Pessoas do mundo inteiro iam a Jerusalém para conhecer a fama do reino de Salomão e todos ficavam estupefatos diante do que ouviam e viam. A própria rainha de Sabá ficou maravilhada com tudo que viu. Depois você lê aí o capítulo 9, dos versos 3 e 4, que você vai ter essas informações sobre a rainha de Sabá. O reino de Israel nos dias de Salomão atraía pessoas de todos os cantos, querendo aprender com ele. A glória de Cristo é superior e muito superior à glória do Templo de Jerusalém. Cristo atraiu o mundo inteiro para si. Quando foi levantado na cruz, consumou a sua obra e, ao ressuscitar no terceiro dia, trouxe ao mundo a esperança da redenção, coisa que só Ele poderia nos dar. A igreja se espalhou pelo mundo inteiro e Deus intenta que pessoas de todas as tribos e raças venham conhecer a igreja, que é a noiva de Cristo, com toda a sua profusão de bênçãos. Que Deus nos dê a graça de servir na igreja de Cristo, para que o mundo inteiro venha ouvir da sabedoria que ela ensina, das leis justas que possui e da capacidade de transformar o mundo que ela tem. Isso tudo é apenas possível por conta da graça de Cristo na nossa vida e da sua maravilhosa obra na cruz do Calvário. Não é maravilha? A gente poder ter todos os dias um pão diário desse, uma devocional com mensagens cristocêntricas, com aplicações práticas para o nosso dia a dia? É isso que nos traz a caminhada bíblica. Que Deus abençoe desde já a sua vida. E agora nós vamos tratar com você do último tema da nossa série. Ah, Cíntia, a nossa série está acabando? Sim, a nossa série encerra hoje a série de quarta-feira, Mentira em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. E nós vamos desde já dizer para você que nós estamos iniciando uma nova série. E qual é a nossa série, Cíntia? Vai chamar Design Divino. Do que é que nós vamos tratar? Nós vamos tratar sobre os elementos da feminilidade. Nós precisamos olhar à luz das Escrituras diante de uma ideologia feminista tão grande e não nos deixar enganar com mentiras que estão sendo ditas por aí. Deus nos criou com propósito. Existe um gênero sexual que Deus fez para cada um de nós. Existe um papel muito bem definido, nem um pouco menor do que a dos homens, papel do homem, papel da mulher, não é? Deus nos criou com a proposta de glorificarmos o nome dele. E diante desta série nós vamos poder ver muitas e muitas questões, inclusive elementos da feminilidade, que eu tenho certeza que vai trazer muito crescimento, vai dissipar dúvidas aí na sua mente, né? Ideologias ou falsas ideologias que estão sendo ditas por aí. Porque dentro desses elementos do design, claro que nós vamos primeiro embasar, respaldar, mostrar o plano de Deus na vida da mulher, na criação, enfim. Vamos procurar combater algumas questões que estão sendo ditas por aí e vamos tratar de vários elementos do design, dentre eles discernimento, dentre eles honra, afeição, disciplina, responsabilidade, virtude, disposição, legado, beleza. Não vai ser uma riqueza? Você não pode ficar de fora. Você tem que continuar ouvindo
as verdades do Senhor. Então, toda quarta-feira, às 15 horas, a partir da próxima semana, se Deus nos permitir, nós queremos convidar mais amigas, mais mulheres, para aprendermos juntas sobre esse design criado pelo próprio Deus a nosso favor, certo? Então, você é nossa convidada especial. Já vai anunciando aí para as outras meninas, porque nós queremos seguir com a verdade bíblica dentro do programa Mulher Reformada, e você não pode ficar de fora, tá? Mas agora eu queria fazer um fechamento desta série maravilhosa. Primeiro perguntar para você, e aí, trouxe crescimento para a sua vida ou não? O que mudou na sua vida? Nós desenvolvemos aqui vários temas dentro dessa série, mentira em que as mulheres acreditam e a verdade que a liberta. E o meu mais profundo desejo é que Deus tenha falado ao seu coração e que você tenha ponderado algumas questões, que o Espírito Santo de Deus tenha trabalhado na sua vida de forma que você não tenha mais estas dúvidas, ou não acredite mais nessas mentiras que estão falando por aí sobre Deus, mentiras sobre casamento, mentiras sobre filhos, mentiras sobre circunstâncias, mentiras sobre as emoções, né? Principalmente nós mulheres, Satanás tem atacado absurdamente o campo das emoções na ala feminina, porque muitas estão extremamente fragilizadas e nós precisamos nos respaldar com a palavra do Senhor. E hoje a gente faz então o fechamento dessa série, que nada mais é do que o próprio nome, a verdade que nos liberta, a verdade que nos liberta, né? O Espírito de Deus me liberta, o Espírito de Deus te liberta. Liberta do quê? Liberta a minha mente, liberta as minhas emoções. Quando eu começo a ter um encontro verdadeiro com a palavra do Senhor, as minhas emoções, a minha mente, o meu coração começa a equalizar, começa a estabilizar. E então eu sou capaz, Deus me torna capaz para olhar as circunstâncias e a vida na perspectiva de Deus e não dos meus achismos. E isso faz toda a diferença na minha vida e também na sua vida. Quanto mais eu caminho com Deus, mais eu fico admirada pelo poder da verdade desse próprio Deus. E isso somente a palavra de Deus nos traz. Então a gente não pode ficar longe dela. E aí você pode me perguntar, Cíntia, tá, mas o tema de hoje é esse mesmo? É, a verdade que nos liberta. E o que é que essa verdade diz? Quero recordar então aqui com você e trazer vários pontos para aplicação prática dentro da sua vida, tá? Primeira verdade, Deus é bom. Deus é bom. Isso é um fato. Independente das circunstâncias, presta bem atenção, amada mulher, independente dos sentimentos que você se encontra hoje, e independente, inclusive, do que eu e você pensa, Deus é bom. Tudo que Deus fez é bom. Olha o que nos diz o Salmo 119, verso 68, que eu comecei o nosso estudo lendo ele hoje. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Ainda o salmista diz lá no número 136 de Salmos, verso 1, nos diz assim, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Será que você tem contentamento na pessoa de Cristo Jesus? Olhe para o dia a dia, olhe para a sua vida e comece a contemplar as coisas boas da sua vida. Não fique simplesmente remoendo as coisas que não prestam ou aquilo que não é favorável a você, mas tenha plena convicção, porque a Bíblia nos diz que Deus é bom. Deus é bom. Ainda quando eu não compreenda tudo que vai acontecendo na minha vida, e eu sei que muitas vezes nós passamos por situações adversas, muitas vezes nós temos e sofremos ataques de Satanás para tentar nos desanimar, nos destruir, mas mesmo assim, se isso estiver acontecendo com você, não desanime, continue crendo e dizendo, Deus é bom, Deus é bom, você pode ter plena certeza disso. Outra verdade que você não pode esquecer, Deus me ama e quer que eu receba a melhor parte dele. Presta bem atenção, querida mulher, mulher que nos acompanha aí no programa da Mulher Reformada. Deus não nos ama porque nós merecemos. Presta atenção. Deus não nos ama porque merecemos, mas porque Ele é a fonte do amor.
Você consegue compreender isso? Eu não recebo o amor de Deus porque eu sou boazinha, porque eu tenho algum sentimento meritório. Não, é porque Ele é o próprio amor, Ele é a fonte de amor. Por que eu estou falando isso? Porque não há absolutamente nada que nós possamos fazer para ganhar ou merecer este amor de forma tão maravilhosa e de forma tão redentiva. Nós não podemos compreender esse tal amor que nos fala lá nas Escrituras, quando o texto sagrado diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós não encontramos palavras para discernir esse tal maneira. É grande, grande, grandioso, é gigante, não é? Ele é incondicional, mas se nós acreditarmos nele, nós o receberemos. E este amor é capaz de transformar a minha vida e a sua vida. Então, há esperança para nós. Há esperança para nós. Estão dizendo que as coisas estão perdidas, há esperança para nós. Porque eu estou bem certo, o livro de Romanos nos diz, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar deste amor que está na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que grande explosão tentando trazer ao meu coração e ao seu coração o significado de tão grande amor. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Por quê, Cíntia? Porque Deus nos ama de forma incondicional, perfeitamente. Então nós podemos ficar confiantes de que Ele deseja que nós experimentemos toda essa alegria na vida, porque foi Ele mesmo quem planejou nos amar e que nós experimentássemos essa grande bênção. Você tem experimentado o amor de Deus, querida mulher? Olha o canto dos pássaros para alegrar o seu coração. Eu fico impressionada, porque eu sei que é o Senhor quem traz os pássaros para alegrar o seu coração, para glorificar o nome dEle, para embelezar o estudo da palavra de Deus nesta hora, né? Então você consegue compreender essas verdades? Outra verdade bíblica. Eu sou completa e aceita na pessoa de Cristo Jesus. Presta bem atenção para você não entrar na crise de identidade. Efésios capítulo 1, dos versos 4 a 6. Depois você lê. Eu vou poder dizer, ou pelo menos passar aqui por cima em alguns desses versículos. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então presta atenção, independente de quem rejeita você, Cíntia, tem alguém que nos rejeita? Tem. Nós andamos contra o fluxo deste mundo. Então nós vamos ser rejeitados, nós não vamos ser aceitos. Não pense que as pessoas vão querer nos ouvir. E muitas vezes nós vamos padecer, nós vamos ser acusadas, nós vamos ser difamadas, porque estamos fazendo a vontade do Senhor. Então não importa quem te rejeite, seja fora da igreja, seja dentro da igreja. Você, se estiver com a verdade bíblica e se você está na pessoa de Cristo Jesus, você é aceita nele. Você é aceita nele. Nós, pecadoras, caídas, condenadas, indignas, podemos estar diante de Deus, limpas, purificadas, regeneradas, sem timidez, podendo olhar nos seus olhos, pelos olhos da fé, apenas porque estamos debaixo da graça de Cristo. Isso é uma verdade profunda e maravilhosa que você precisa guardar aí lá, bem no fundo do seu coração. E é contra o fluxo do que estão falando por aí. Outra verdade, Deus é suficiente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe o que significa esse nada me faltará? O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. O que é que traz alegria ao seu coração?
A verdade é que, se temos Jesus, nós já temos tudo que nós precisamos. Você se torna a mulher mais rica da sua cidade. Você se torna a mulher mais rica do seu estado. Agora eu quero perguntar para você, é assim que passa o sentimento no seu coração? Quando eu digo assim, se temos o Senhor, nós não precisamos de mais nada. Aí você diz, oh, amém, glória a Deus, aleluia, né? Mas no seu dia a dia, o sentimento será que de fato é este? Você de fato acredita que Ele é o seu pastor? Porque essa verdade aqui é somente para as pessoas que têm Deus como seu pastor. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Não tem nada melhor do que ser pastoreada pelo próprio Deus. Aprendermos as verdades do Senhor e Ele levanta homens fiéis e de Deus para serem bênção na nossa vida, e você deve ter gratidão por isso. Se Deus é suficiente na nossa vida, eu preciso aprender a confiar nele, nós podemos confiar nele. Isaías capítulo 23, verso 16 nos diz assim, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, pedra angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Deus cumpre, querida mulher, as suas promessas. Agora, se Ele não prometeu, Ele não tem compromisso em cumprir. Se você está inventando moda, aí a questão é sua. Mas as promessas do Senhor, Ele cumpre todas elas. Ele prometeu nunca nos deixar. Depois você grifa esse texto aí em Hebreus capítulo 13, verso 5. Ele prometeu que aqueles que confiam nele nunca estarão sozinhos, porque Ele é o nosso Deus, Emanuel. Agora presta atenção, Ele não nos prometeu ausência de sofrimento. Ele disse, se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, Ele não queimará em ti. E você sabe, você há de concordar comigo, que tem épocas que querem nos afogar, que querem nos queimar, não é? Que as provas vêm, cada dia é uma luta. Satanás inflama com todas as flechas malignas, tentando nos atacar. Não é assim? Mas tranquilize o seu coração. Tranquilize o seu coração. Podemos confiar em Deus. Ele não nos prometeu em nenhum lugar da Bíblia a ausência de sofrimento, mas Ele prometeu estar comigo e contigo quando estas provações chegarem, porque Ele é um Deus, Emanuel, é um Deus conosco. E Deus não comete erros. Você vê quantas verdades bíblicas? A verdade do Senhor, ela é profunda e ela nos é suficiente. Presta bem atenção. Se nós estivermos em Cristo, se nossa vida estiver em suas mãos, nada que não seja previamente filtrado por sua mão amorosa poderá nos tocar. A presença do Senhor é conosco. A presença do Senhor é contigo. O diabo, ele veio tão somente para matar, roubar e destruir. E o nosso arqui-inimigo, ele anda ao redor, olhando, vendo se você está dando vacilo, vê se você está distraída com as coisas desse mundo, vê se você está dando brecha para Satanás para lhe atacar. E mesmo se você não tiver, ele vai querer te atacar, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Vale a pena esperar e vale a pena crer nas promessas do Senhor. Mesmo quando Jó estava lá sofrendo, nós temos, e você conhece muito bem, o sofrimento de Jó, um exímio exemplo nas Escrituras. Se você estiver sofrendo, eu aconselho você, se estiver passando por alguma situação difícil, a ler um pouquinho mais sobre a vida de Jó. E mesmo quando Jó foi provado, para ele passar por o que ele passou, Satanás precisou pedir permissão ao Senhor. E o Senhor diz assim, pode ir, vai lá. Quer mexer com ele? Mexe, mas não lhe tire a vida. Os dias de Satanás estão contados. E é por isso que ele anda furioso. Furioso para que você não tenha contato com a Bíblia. Furioso para que você não tenha vida de piedade. Furioso para que você fique fazendo
ou causando problemas para que o evangelho não cresça. Furioso para lhe distrair, você não se envolver na obra do Senhor. São tantas as coisas e as provas que Ele tem colocado diante de nós. Mas o texto de Isaías, capítulo 46, verso 10, nos diz assim: desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, eu farei toda a minha vontade. Então, querida mulher, presta bem atenção. Deus não comete erros. Nenhuma situação na nossa vida pega Deus de surpresa. Deus é soberano, duas verdades absolutas que não se cruzam. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Você tem que ter muito bem claro essas duas aqui. Elas são verdades absolutas, mas elas não se cruzam. Eu sou responsável pelos meus erros e você também. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa crer, porque a verdade do Senhor, ela nos informa que a graça de Deus, ela é suficiente para mim. E a graça de Deus deve ser suficiente para você. Paulo diz, quando pediu o livramento do Senhor sobre o espinho da carne, ele diz: a minha graça te basta, Paulo. A graça do Senhor nos basta. Sabe o que é graça? Graça é favor não merecido. Nem sempre Deus vai tirar as lutas e as provas da nossa vida. Se for para a glória dele, ele tira. E quando ele não tira, a graça dele nos basta. A verdade é, seja o que for que eu e você estejamos passando agora, a graça de Deus nos é suficiente. Porque nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos e nós não trabalhamos, nós não servimos de acordo com as circunstâncias, se elas estiverem favoráveis ou não. A graça de Deus, ela é suficiente para lidar com a memória, com as feridas, com os fracassos do passado, mais sofrido que você pensar, com as lutas, com o luto, com as perdas. Somente a graça de Deus superabundando na nossa vida, porque onde habitou o pecado, superabundou a graça, e nós não podemos esquecer dessas verdades. Veja o que nos diz 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo Jesus. Você não pode esquecer, você não pode deixar de ter na memória de que o sangue de Cristo é suficiente para nos cobrir de todo e qualquer pecado. Não há pecado que Deus não possa perdoar. E presta bem atenção, você que já foi perdoada por Deus. Para de ficar condenando os outros. Para de ser detetive do pecado dos outros. Que coisa feia. Nós não nos alegramos em ver alguém pecando. Nós não nos alegramos em ver a exposição do pecado dos outros. Não foi para isso que Deus nos chamou. Tira a trave do teu olho, para não ficar tentando tirar o cisco do olho do outro irmão. Cuida da fonte, cuida do seu coração. O salmista compreendeu exatamente a enormidade do pecado dele, mas ele compreendeu essa mesma enormidade da graça de Deus significativamente, misericordiosamente na vida dele. Deus cuida dos pecadores arrependidos. Então, querida, deixa o passado no devido lugar. Não viva o presente carregando essa culpa. Confesse ao Senhor os seus pecados. Ele é poderoso para te libertar. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você encontra essa verdade bíblica no livro de 1 João, capítulo 1, verso 7. Não devemos, com isso, considerar o pecado mais leve, por estar coberto pelo sangue de Cristo Jesus. Pelo contrário, a percepção de que o nosso pecado exigiu a força vital do Senhor Jesus deve nos tornar mulheres submissas, mulheres humildes, com espírito aquebrantado, determinadas a escolher o caminho da obediência e não da rebeldia,
e não da desobediência, e não da mágoa, e não do pecado que vai enraizando o seu coração, tornando amargura até você chegar num nível de rebeldia. Então, pelo poder do Espírito Santo, esse Espírito Santo que habita em nós, o próprio Deus nos conclama ao arrependimento. A cruz de Cristo nos é suficiente para conquistar e me purificar de toda e qualquer injustiça. Por meio da morte de Cristo e da minha união com Ele, eu fui liberta do domínio e do poder do pecado. Eu não sou mais escrava do pecado, você não é mais escrava do pecado. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, você vai ser livre. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por isso que eu falo sempre aqui para você que me acompanha. Procure não uma igreja mais perto da sua casa. Procure uma igreja mais perto das verdades do Senhor. Procure uma igreja bíblica, porque é isso que vai alimentar a sua alma. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, na verdade, é o instrumento, é o canal, é a forma que Deus quis usar para que pudesse dos nossos olhos cair as escamas e o pecado não ter poder sobre a nossa vida. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. As misericórdias do Senhor renovam sobre a nossa vida a cada dia. Se você está viva, você precisa crer nessa verdade. Então eu volto a repetir, o meu passado não deve me atormentar. Presta bem atenção, nós já temos o acusador. Você não foi chamada para ficar acusando as pessoas. Se você já é uma mulher redimida pelo sangue de Cristo, e se você tem essa prática, confesse ao Senhor, ore a Deus, peça perdão para quem você anda acusando, colocando peso, fazendo de tudo para as coisas darem errado, inflamando muitas vezes a sua família e tantas outras coisas mais, intentando contra o próprio Deus, se achando inclusive muito espiritual e pensando você que está falando em nome da verdade. Muito cuidado, muito cuidado. O meu passado não deve me atormentar. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos levantastes e fostes sacrificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versos de 9 a 11. Se você está em Cristo, significa que você não é mais o que você já foi um dia. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão. E o vil tentador vai tentar te destruir. Mas presta bem atenção. Deixa o teu passado no devido lugar. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Não carregue esse fardo. Ore, se arrependa, confesse. E você vai ver que isso é algo libertador. O Senhor vai trazer leveza para a sua vida. E você que outrora andava distante do Senhor, e talvez você que nunca tenha tido essa experiência com o Senhor, você é convidada nesta hora a receber a graça de Deus aí onde você está. Deus pode te perdoar, se você verdadeiramente confessá-lo como único e suficiente Salvador, e Ele vai transformar a sua vida. Quantas e quantas mulheres tiveram a vida transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus? Se você já foi regenerada, se você já teve o encontro eficaz que o próprio Deus te chama, você não é a mesma pessoa. Que tipo de mulher você tem sido? Não tem lógica você dizer que conhece a Deus há tanto tempo e continuar do mesmo jeito, fazendo os mesmos pecados, errando das mesmas formas. Tem alguma coisa errada. Você foi purificada. Você foi purificada pelo sangue de Cristo. Você foi separada com seus propósitos santos. E você foi declarada justa aos olhos de Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então é maravilhoso a gente poder saber
que a palavra de Deus, ela nos é suficiente. A palavra de Deus, ela é toda inspirada por Deus. E ela deve ser a única regra de nossa fé e de nossa prática. Por que, Cíntia? Porque ela tem a proposta de nos ensinar, nos exortar, nos doutrinar, nos curar, nos libertar. A palavra de Deus nos liberta. A verdade é que a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Ela é remédio para os corações feridos, perturbados. Ela é paz para as mentes conturbadas. Ela é lâmpada para guiar os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho e você tem acesso a ela. A lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo de número 19, verso 7. As pessoas sofredoras e carentes ao nosso redor não precisam ouvir as nossas opiniões e sugestões, exceto se esta conversa for uma conversa bíblica, exceto se isso emana conselhos bíblicos ou aconselhamentos bíblicos. Estas pessoas e cada pessoa precisa saber o que Deus diz. Se nós queremos verdadeiramente ajudar as pessoas, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e devemos direcioná-las às veredas da verdade, a verdade que liberta, a verdade que é bíblica, e mostrar-lhes amorosamente, por meio da oração, por meio do ensino da palavra de Deus, como aplicar esta verdade em cada situação que se encontra. Então você já parou para pensar que você não pode brincar de ser uma mulher cristã? Que Deus, quando te chama para ser cristã, Ele diz que você se torna embaixadora de Cristo. Qualquer pessoa que quiser saber quem é Deus, você vai mostrar, porque você é o representante da pátria celestial. Então você é o cartão postal do céu. Oh, Cíntia! Sim. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Devemos levar com mais seriedade a nossa vida cristã. Devemos jamais negociar os nossos princípios e valores. Devemos conhecer a palavra de Deus, mas não apenas conhecer para ter sermões arquivados na nossa memória, mas fazer com que isso desça ao nosso coração e as nossas atitudes glorifiquem ao Pai que está nos céus. Por meio do poder do Espírito Santo, Deus vai fazer qualquer coisa que Ele disse que ia fazer. Ele não precisa de autorização de ninguém, eu e você aceitando ou não. Não há ninguém que não possa ser perdoado, sabia disso? Você pode ser perdoado. Você não precisa estar cansada da sua vida, querendo tirar a sua própria vida, achando que a tristeza tomou conta do seu coração de uma forma tão profunda por situações não resolvidas que você não tem mais esperança para viver. Leia depois o Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 25. Não há ninguém que nós não possamos aprender a amar, porque quando nós entendemos o amor de Deus, nós aprendemos a amar as pessoas. Você só vai conseguir amar o outro se primeiramente você se sentir amado por Deus, você compreender esse tal amor. Mateus, capítulo 5, verso 44, vai poder te ajudar com essa verdade bíblica. Nós podemos dar graças a Deus em todas as coisas. O que, Cíntia? Todas as coisas? Sim, todas as coisas. Até quando as coisas não estiverem tão boas assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz: por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Tudo? Como assim? Mas eu estou sendo difamada. Minha família está sendo injuriada por conta do Evangelho. Por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Nós podemos estar contentes em toda e qualquer situação. Parece que quanto mais conforto você tem, mais insatisfação você tem, mais murmuração você tem. Hebreus capítulo 13, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 13, diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a vontade, a sua vontade. Sabe, tudo que você faz não é porque você é boa, é porque foi Deus que efetuou em você alguma coisa.
E quando eu fizer tudo e for muito bom, glória a Deus. Foi Deus que teve misericórdia e usou a minha vida. E quando eu fizer as coisas que der errado, o problema é meu, fui eu quem errei, não é porque Deus errou. Aprendamos a nos colocar no nosso devido lugar e você vai ver que a sua vida vai fazer uma diferença muito grande. Pelo poder capacitador do Espírito Santo, nós podemos optar e decidir perdoar. Perdão é uma decisão, não dá para compreender, mas é uma decisão. Quando você entende o tamanho do perdão de Cristo, você tem capacidade, Ele te capacita, Ele me capacita a perdoar aqueles que nos ofendem. Optar por deixar de amar os outros por meio de nós, optar por deixar de dar graças em todas as circunstâncias, optar de não estar contentes, ou seja, estar descontentes, ou de não perdoar, não é uma atitude de uma mulher bíblica. Não é. Presta bem atenção. Eu e você somos responsáveis perante Deus pelo meu comportamento, muitas vezes insensato, pelas minhas reações e pelas minhas escolhas. Você é responsável por tudo que você faz. Quando você parar de culpar as pessoas ou as circunstâncias pelos comportamentos pecaminosos que você faz ou que você pratica, e quando você começar a assumir a responsabilidade dos seus atos, a responsabilidade pessoal pelas suas escolhas, nós seremos libertas da sensação de que nós somos vítimas indefesas e de que eu só fiz isso porque alguém fez aquilo. Não, assuma a sua responsabilidade. Para de ficar culpando os outros, para de ficar justificando os seus pecados. Não foi para isso que Deus nos libertou. Conheçamos a verdade e pratiquemos essa verdade. Outra verdade bíblica. Eu vou colher o que eu semear. Você vai colher o que você plantar. Cada escolha egoísta sua, cada escolha pecaminosa ou indulgência que você faça, hoje você lança uma semente para colher depois. Isso vai te gerar uma colheita e a conta vai vir alta. Presta bem atenção. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Para de ficar culpando seus pais, para de ficar culpando a sua vizinha, para de ficar culpando o membro da igreja. Assuma a sua responsabilidade. Cada ato de obediência cada ato de obediência também que você tiver diante de Deus é uma semente que vai produzir uma colheita abundante de bênção. Qual lado você vai ficar? Lado da obediência? Mas eu não entendi isso. Obedecer é melhor do que sacrificar. A gente não obedece só quando a gente entende tudo. A gente obedece porque a gente crê. A gente não precisa ver para crer. A gente precisa crer para poder a gente ver. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Você não tem como plantar um pé de manga e colher banana. Se você plantou manga, você vai colher manga. Se você está plantando contenda, se você está plantando amargura, se você está plantando ira, se você está plantando discórdia, o que é que você vai colher? Aguarda. Deus é o justo juiz. Por outro lado, se você planta obediência, se você planta envolvimento, se você planta humildade, aguarda que você vai colher tudo isso. Gálatas capítulo 6, dos versos 7 a 8, diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito Santo, esse vai colher vida eterna. Então, querida, Deus é o nosso juiz. Não seja você aquela que vai tomar iniciativa de vingança. Entrega para Deus. Entrega para o Senhor. Entrega na oração. E você vai ver que os frutos da obediência, da palavra de Deus, vai chegar. E você vai se tornar uma mulher extremamente abençoada. Sê tu uma bênção. Seja você uma bênção onde quer que você esteja. Seja uma mulher abençoadora. Quando nós andamos na verdade, é assim que o nosso comportamento deve ser. E por que eu estou falando de comportamento? Na verdade, o comportamento, queridas, é apenas uma consequência do que existe lá dentro do seu coração. Você anda brava, você anda amargurada, é porque lá no seu coração você está entulhada de tudo isso, de sentimentos que não agradam a Deus, de frutos da carne.
Você precisa se arrepender, confessar os seus pecados. Parar de ficar culpando os outros e ter uma vida diferente de caminhada como uma mulher de Deus. Quero dizer uma coisa para você e também para o meu coração, para nós que somos mulheres. O caminho para a verdadeira alegria é abrir mão do controle. Sabe por que é que muitas vezes você é descontente? Porque você é uma mulher controladora. E quando a situação foge do seu controle, aí você fica que nem criança, esperneando, né? A única maneira de experimentar a verdadeira liberdade e a verdadeira paz é abandonar as rédeas. Deixar todo o controle para quem de fato o tem, que é Deus, o soberano, o grande, o criador de todas as coisas. Acreditando de que nós podemos confiar e descansar nele, porque ele vai gerenciar tudo que envolve a nossa vida. Aqui está um dos pontos chaves assim da nossa tristeza, do nosso descontentamento. Você e eu queremos ter o controle das coisas, quer ter o controle do marido, quer ter o controle do filho, quer ter o controle da sua vida. Não, entrega a Jesus. Por que é tão difícil deixar Deus agir? Por que é tão difícil entregar as rédeas da sua vida para Ele? A verdade é porque você quer estar no controle. Você quer ser o centro do controle. Estão dizendo por aí, nos dias de hoje, que você é isso, que você é aquilo, que você é maravilhosa, que você pode, que você é maior, que você tem que se permitir. Não tem nada disso na Bíblia. Nada disso. E nós nunca poderemos ser amigas do Senhor e amigas do mundo. Só existe um Senhor. Ou você serve ao mundo, ou você serve a Deus. Ou você serve a Satanás, ou você serve ao Deus Todo-Poderoso. Então disse Maria, veja que declaração linda, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 38. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo do Senhor se ausentou dela. Você consegue fazer essa oração aí onde você está? Que se cumpra em mim, Senhor, a tua vontade. Limpa o meu coração, muda a minha vida, me dá sentido para viver, me faz ver que vale a pena ser uma mulher cristã. Como que não vale a pena se você compreender o amor incondicional de Deus? Outra coisa, para de ficar contemplando como mulher cristã os outros servirem, vai trabalhar. Quem não trabalha dá trabalho. Quando você compreende o amor de Deus, você se envolve como privilégio, não como peso, nessa maravilhosa obra, apesar de nós de sermos instrumentos do Senhor. A maior liberdade que eu posso experimentar é encontrada por meio da submissão e autoridade ordenada pelo próprio Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Isso aqui está contra o fluxo. Como assim? Eu me sujeitar na crise de obediência às autoridades que nós vivemos na nossa geração? Talvez você esteja até rindo de mim, né? Sujeitar-se ao outro é loucura. Não. É ser cristã, é ser mulher bíblica, é obedecer o Evangelho. Quando resistimos à autoridade, nos tornamos mais vulneráveis aos ataques de Satanás. Quando você se rebela contra as autoridades, você está muito mais vulnerável aos ataques de Satanás. Você vai ser uma presa fácil, presta bem atenção, não só dele, mas também do pecado. Por outro lado, quando nós voluntariamente tomamos o nosso lugar, nos sujeitamos à ordem de Deus, essa própria proteção vem do nosso Deus e é Ele mesmo quem nos concede e traz paz ao nosso coração, independente das circunstâncias. Quer ver? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Oh, não olhe as circunstâncias, não.
Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou, não olhe as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Você tem noção de como anda a sua vida? Se você for servir ao Senhor só quando tudo estiver bem, quando tudo estiver em paz, você não tem noção, às vezes, das turbulências que nós enfrentamos no nosso dia a dia por amor a Cristo, mas a paz desse Cristo excede todo entendimento. E nós devemos prosseguir, porque nós fomos abrir. O Evangelho abriu os nossos olhos e nós podemos compreender tão grande amor do nosso Deus para conosco. Outra verdade do Senhor, veja como mulher que não é de forma nenhuma desprezado pelas Escrituras o seu chamado magnífico de ser esposa e de ser mãe. Isso é o que o mundo está dizendo, que não vale a pena, para nós vale. O trabalho de servirmos ao Senhor e glorificar o nosso Deus dentro da nossa casa, encontra-se ali as verdades em Tito capítulo 2, verso de 4 a 5, para que as mulheres mais maduras ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amar os maridos, a amar os filhos, a serem moderadas, ou modestas, boas donas de casa, sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Um trabalho fora de casa, querida mulher, é necessário, não é pecaminoso, mas muito cuidado para você não fazer do seu trabalho um Deus na sua vida e você se sobrecarregar de tal forma, porque estão dizendo por aí que você não pode ficar dependendo do marido como provedor, que muitas vezes você deixa de glorificar a Deus. Volto a dizer, tem condição de trabalhar fora e dar conta da casa? Trabalhe e seja uma bênção lá fora. Isso é mandato cultural. Você tem condição de fazer isso, mas não despreze como mulher, o seu papel de esposa e o seu papel de mãe. Procure ser uma esposa e uma mãe, segundo o coração de Deus. A palavra de Deus nos orienta assim. Outra verdade que eu queria que você compreendesse, são muitas as lições práticas aqui, trazidas pela palavra de Deus, né? A santidade pessoal é muito mais importante do que a felicidade temporal. O que é que te deixa feliz? Contrariamente à forma de pensar no mundo, a felicidade agora aqui não é o bem maior e nem é um direito. Você tem o direito de ser feliz. Muito cuidado. Escolher o caminho da santidade vai exigir de mim e de você um sacrifício do nosso conforto pessoal, da nossa conveniência muitas vezes e da nossa acomodação. Às vezes você só quer o bônus, mas você esquece do ônus, né? Não há benefício sem sacrifício. Guarda essa frase. Para todas as conquistas exige disciplina e esforço. E você precisa se equalizar. Inclusive na vida de santidade. Porque Deus diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios capítulo 5, versos 26 e 27. Como é que eu devo chegar diante de Deus? Sem mácula, santa e sem defeito. A Bíblia diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo, então você não pode continuar do mesmo jeito, mesmo sendo cristã. Você já deveria ser mestra do bem e não ainda estar com essas mesmas meninices, com esse mesmo comportamento que não agrada ao Senhor. Deveria escolher caminhar com as mulheres mais maduras e não apenas caminhar com elas, mas ser uma delas, ser uma conselheira bíblica, assim como Deus nos tem sido um conselheiro maravilhoso. Os conselhos do Senhor são os melhores que nós podemos ter. Deus está muito mais preocupado em me transformar e glorificar
o próprio nome dele do que resolver os meus problemas. Isso aí é a teologia da prosperidade que fala. Às vezes Deus não vai resolver o meu problema, às vezes Deus não vai resolver o teu problema, mas Ele vai me fazer crescer espiritualmente. Ele vai me fazer compreender que a graça dele me basta. Não vai ser resolvendo os meus problemas. Afinal de contas, se nós pegarmos o pequeno período de peregrinação que nós temos nessa vida, o que é isso comparado à eternidade? E nenhuma de nós sofre desde quando nasceu até quando morreu. Não há tentação que não fosse humana e não há prova que nós não possamos suportar. Quando a prova estiver grande demais para você e para mim, eu creio nisso, Deus vai me dar o livramento. Ele não vai dar prova além do que eu possa suportar. Eu creio nessa verdade, Senhor. Eu gostaria que você também pudesse crer. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Romanos capítulo 8, verso 29. A verdade é que Deus não existe para resolver os seus problemas. Tira isso da sua cabeça. Eu não quero dizer com isso que Ele não se importa conosco, não se importa com os nossos problemas. Mas Ele não é Deus para esse fim, entende? Estão falando errado para você. O que mais importa para Deus é que eu e você glorifique o nome dEle, independente dos nossos problemas. Primeira pergunta do Catecismo Maior. Qual o fim supremo e principal do homem? Os alunos meus do catecúmeno já sabem de qual é salteada. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Por isso você precisa ter muita sabedoria nas decisões que você vai tomar. Essa decisão glorifica a Deus? Isso que eu estou fazendo glorifica a Deus verdadeiramente? Será que glorifica? Se glorifica a Deus, então eu vou poder assim fazer. E não tomando decisões para depois você se arrepender. Decisões erradas. Está na hora de você tomar decisões acertadas na sua vida, né? Alguns problemas, por exemplo, que irritam muitas vezes a sua própria vida, se tornam o próprio instrumento de Deus para que o nosso caráter seja amoldado ao dele. Outra verdade que você não pode esquecer, é impossível ser devoto sem sofrer. O sofrimento é uma ferramenta nas mãos de Deus para conformar a imagem dele no nosso coração. O processo de santificação acontece quando abraçamos o nosso sofrimento em vez de fugir dele. Hoje em dia as pessoas começam a sofrer um pouquinho e já vão fugindo dele. O processo de santificação começa quando nós não fugimos, mas quando nós enfrentamos. E nós não podemos ser das que retrocedem. Caso isso não ocorra, não permitimos que o sofrimento faça o seu trabalho de purificação, assim como a nação de Moabe, lá em Jeremias 4:11, a qual vivia em relativa tranquilidade. E como resultado disso, não houve mudança na vida daquele povo, e os seus pecados permaneceram neles. Os seus pecados vão permanecer em você, se você não ouvir a voz de Deus. Se você ouviu a voz de Deus hoje, confesse os seus pecados, arrependa-se, porque Ele é poderoso para te salvar, para te libertar e para fazer de você uma nova criatura. E compreenda que o meu sofrimento e o seu não vai durar para sempre. Todo sofrimento, ele é proposital, ele é intencional. Deus tem um objetivo específico e um tempo determinado. Tem início e vai ter fim. Ele sabe exatamente a intensidade, a durabilidade, né, do que deve ter. Porque Ele prometeu para nós que um dia não haveria mais morte, e nem pranto, e nem lamento, e nem dor, e nem sofrimento. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Que glorioso dia será. Maranata, vem, Senhor Jesus, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós o eterno peso da glória, acima de toda comparação. E entendamos, queridas mulheres, de uma vez por todas, que não sou eu que importa, mas Deus. Eu não sou a pessoa mais importante. Deus deve ser muito mais importante do que eu, infinitamente maior do que eu. Então não sou eu que importa, e sim Ele. Coloca isso na sua cabeça. Os propósitos eternos dos planos de Deus são muito mais importantes do que eu penso, do que o que eu acho. As coisas
que preenche a minha mente deve ser aquilo que Ele deseja que eu pense e que eu realize. Afinal de contas, qual é o nosso propósito na vida? Se concordamos com a palavra de Deus, vamos dizer que nós existimos para o seu próprio prazer, para a sua própria glória, ou seja, é o fim e é o sentido da nossa vida, glorificar a Deus em todas as coisas. O teu trabalho deve ser para a glória de Deus, a tua vida deve ser para a glória de Deus, a tua família, o teu esposo, os teus filhos. As bênçãos que Deus tem te dado não devem virar ídolos do seu coração, e sim motivos de gratidão ao Senhor, e todos eles você deve compreender que redundam para a glória de Deus. Não porque você é muito boa, não porque você é muito inteligente, não porque você é forte, não porque você é bela. Afinal de contas, sem Deus, nada somos e nada podemos fazer. Não sou eu que importa. O Senhor, se lhe agrada, agrada a mim. Se eu agrado ao Senhor, eu fico feliz em poder agradá-lo. Tudo o que importa é que o nome do nosso Deus seja glorificado. E assim nós encerramos essa série. Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que a liberta. Que Deus em Cristo te abençoe e que você continue em uma vida crescente, saudável e próspera de conhecimento bíblico, para que em todas as coisas o nome dele seja engrandecido através da sua vida. Amém. E alguns abracinhos então para a gente encerrar nesta hora o nosso estudo. Gostaria de deixar um abracinho para todas vocês de todas as regiões do nosso amado Brasil, indistintamente, região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste, região sul. Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos estar juntinhas na próxima semana para aprendermos ainda mais da palavra de Deus. Até lá, se Deus assim nos permitir.